Movimento sinuoso. Sinal de caminho, como que é? Sinal de caminho em libras. Isso, ó. Ele é um movimento sinuoso. Sinuoso. E o próximo movimento aí? Movimento angular. Angular, né? Então, para fazer um movimento angular, é o sinal de raio. Raio. Indicador estendido. Eu faço isso aqui, ó. Raio, 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 tá? Ele, na forma informal, eu vou falar que ele faz o movimento de zigue-zague, mas eu não falo isso dentro da língua, mas ó, ele faz como faz um zigue-zague, tá? Mas ele é o angular, tá? Então, vimos todos os movimentos dentro dessa linha, tá? Então, angular é o que faz o raio, ele vai igual um zigue-zague, tá bom, gente? Então, esses são os movimentos. Vou mandar de novo. Vou marcar com cores para vocês saberem o nome certo, para vocês não esquecerem, tá? Então, esses são os movimentos, tá? Maravilha. O sinal de surdo. Qual que é o sinal de surdo? Surdo, ele é um sinal como? Qual movimento que ele faz? Desses movimentos. Qual movimento que ele faz, gente, dentro dessas regrinhas dos movimentos para vocês? Como que é o sinal de surdo? Faz só o sinal. Só o sinal de surdo. Isso. Ele é qual dos movimentos que vimos agora? Fala, pode falar. Chuta. Retilíneo. Todo mundo concorda com ela? Pode falar, Beatriz. A Priscila concorda. E a Beatriz? Qual que é o movimento, Beatriz? Eu não ouvi. Fala mais alto. Tá. Qual é o movimento que você acha? Pode fazer na sua mão. Eu não entendi. Peraí, você fez o T? Qual que é esse? Estão conseguindo entender? Retilíneo também? Não, não é. E o movimento para fazer o sinalzinho de surdo, ele é semicircular, ele não vem reto, surdo, ele faz essa voltinha, meia lua, ó. Ah, ele é surdo, ele é semicircular, ele não é retilíneo, tá bom, meninas? Outro exemplo aqui, faz sinal de trabalhar na mão de vocês. Qual movimento que é? Não vai falar que é para frente e para trás. Qual que é o movimento? Vai lá. Pode abrir e falar, gente. Vai lá. Ele é retilíneo com dupla direcionalidade, porque ele vai para frente e para trás. Então ele é retilíneo. Ele vai retinho, só que ele é de dupla direcionalidade, porque quando uma vai, a outra vem. Ó, uma vai, outra vem, uma vai, outra vem.
Então, ele é retilíneo com dupla direcionalidade, tá bom? Então, esses são os movimentos. Então, esses são os 7 movimentos que temos. Então, você tem que falar retilíneo, sinuoso, circular, semicircular, angular, retilíneo com dupla direcionalidade. É isso que você tem que falar. Gente, é só estudar, tá bom? Só estudar. Só treinar. Maravilha. Próxima regrinha, quarta regra, direção. Coloca aí quarta regra como 4.1. 4.1. Só para vocês entenderem aqui, pra gente na prática. Vamos lá. Se eu pergunto aqui, Tatiane, se eu falo, eu vou para sua casa, para onde fica a sua casa? O que eu quero saber? Qual é a direção? Para que lado vai a sua casa? Né? Qual a direção? Então, a direção é para onde vai o sinal, tá? Não tô querendo saber se é em L, se é em queixo, se é reto, se é retilíneo, não. Se eu perguntar o sinal de verde, o que vai no queixo? Qual o sinal de verde que vai no queixo? Quem sabe? Vai para fora. Verde. Esse sinal de verde, ele vai para onde? Para frente. É só isso que eu quero saber. Vai para frente. Faz o sinal de homem. Homem na mão de vocês. Homem. Qual o sinal de homem? Homem. Para onde vai? Não, isso, Beatriz. Isso para baixo, meninas. Vai para baixo. Para baixo, tá? Olha aí. Então, se eu perguntar qual é a direção do sinal de importante, eu não estou perguntando de configuração. Isso é para cima. É só isso que eu quero saber. Não, é configuração da mão. Não, eu não estou perguntando da configuração. Ele é movimento helicoidal. Também não estou perguntando isso. Estou perguntando para onde que ele vai. Qual é a direção? Ele vai para cima, tá? Isso é regra, tá? Só quero saber para onde vai. Então você vai falar que ele vai para onde? Para cima. Isso é direção. Para onde vai o sinal, tá bom? Ponto, acabou. Quarta regra, ponto 2. Coloca aí, vai lá. Tá? Porque a quarta regra, vimos que tem 2 situações, né? Orientação / direção, né? Maravilha. Então, quando eu falo orientação, gente, tem gente que fala que orientação e direção é a mesma coisa, mas não é, tá? O que é orientação? Isso, a orientação da palma da minha mão, gente. É só isso. Então, o que você vai escrever? Orientação, quarta regrinha, ponto 2. O que é? É para onde a minha palma da mão vai apontar. É só isso. É só isso, tá? Escreva isso e seja feliz, tá bom? Então, orientação. Então, direção é para onde vai o sinal. Direção. Ele vai para cima? Ele vai para baixo? Ele vai para esquerda? Ele vai para direita? Isso é direção. E orientação? A orientação que a minha palma vai tomar ali na hora de realizar o sinal. É isso, tá? Aonde a palma da mão ela vai apontar. Maravilha. Qual que é o sinal de televisão? Vamos de exemplo agora, meninas. Qual que é o sinal de televisão na Libras? Televisão. E trabalhar. Tá. Me fala qual que é... Podem abrir o áudio. Qual que é a orientação da palma para fazer o sinal de televisão? Para frente. Eu não falei se ele vai para cima, eu falei a orientação da palma. A minha palma tá para onde? Fazer o sinal de televisão? Para frente. Televisão. E o sinal de trabalhar? Qual que é a orientação da palma? Para baixo.
A palma, ela fez aqui a orientação para baixo. É só isso, meninas. É só isso, tá? Então, trabalhar e televisão. Então, é isso. Para frente. Televisão. Trabalhar. Para baixo. Então, vamos lá esmiuçar na questão dos parâmetros. Qual é a configuração de mão para fazer o sinal de trabalhar, de televisão? E de trabalhar? Qual que é o ponto de articulação para televisão? E trabalhar? Eu vou falar, tá, meninas? Vamos lá. Primeira regrinha, configuração de mão. Televisão, trabalhar. Mãos configurada em L, para os dois sinais. Ponto de articulação. Televisão, trabalhar. Espaço neutro, eu não toquei no meu corpo. Tanto um quanto o outro. Tem movimento, televisão e trabalhar? Sim. Qual que é o movimento? Retilíneo com dupla direcionalidade. Próxima regrinha. Qual tem direção? Direção, né? Um vai para cima e o outro vai alternando aqui, ó, para baixo. Qual que é a orientação da palma? Palma para frente para trabalhar, para a televisão, e palma para baixo, tá? Então, vimos aqui. Agora vamos fechar a quinta regrinha, porque aí vocês não vão pra gente fechar. Então, aqui, o movimento é o mesmo, né? Os dois faz o movimento retilíneo com dupla direcionalidade, então é o mesmo movimento. Os dois têm movimento, né? Maravilha. E a outra regrinha, a quarta regra, a direção do sinal é a mesma? Não é a mesma, porque um vai para cima e para baixo, outro vai para frente e para trás. Então, não é a mesma. Não é a mesma. Então, ó, eu peguei dois sinais, eu tô trabalhando parâmetro por parâmetro. 4.2, que é junto com a direção, que é a orientação da palma da mão. Para onde a mão aponta é a mesma? Uma para frente e a outra para baixo. Tá vendo como é importante a orientação da palma? Tá? Maravilha. Então aqui, faz o sinal de correr na mão de vocês. Corre aí. Não, o sinal. Isso, Tatiane. E bicicleta? Vamos lá. Mãos em S. Para correr. Tô correndo. E bicicleta? Bicicleta. Então, vamos lá de novo. Correr. Bicicleta. De novo, eu vou pontuar as regrinhas. Não vou mais fazer o sinal, vocês já viram, né? Correr e bicicleta. A configuração de mão é a mesma? Sim ou não? Só faz o joinha ou não. A configuração das mãos é a mesma? Sim. Sim. Isso aí. Ou sim ou não. Então, primeira regrinha para fazer o sinal de correr e de bicicleta. A configuração de mão é a mesma? Sim. Maravilha. E o ponto de articulação? Qual que é o lugar que é feito sinal? É o mesmo? O lugar que é feito esse sinal de correr e de bicicleta é o mesmo? Sim ou não? Sim. Sim. Feito aqui, ó, no espaço neutro, eu não toco em mim. Tanto um quanto o outro. Vamos lá, continuando. Terceira regra. O tipo de movimento é o mesmo? Os dois têm movimento? E o movimento é o mesmo? Não, só quero saber se é sim ou se é não.
Beatriz falou sim, a Tatiane falou não. E a Priscila? Qual a sua opinião? Não? Tá. Sim, meninas, é sim. Os dois circulam. Os dois circulam. Movimento circular. Circula, tá? Pensa, ó. Circula, circula. Quarta regra, ponto 1. A direção é a mesma? É sim ou não? É a mesma, Beatriz. É a mesma. Faz aí. Os dois não vai para frente e vai para trás? O que que muda? O que que muda só? O que que vai mudar, gente? Só responda o que muda. Só muda a orientação de palma. O correr para o lado e o bicicleta para baixo. Olha aí, a gente destrinchando aqui os parâmetros. Ficou claro na mente de vocês? Gente, olha como eu tenho que enxergar os sinais. É essa forma que a gente tem que olhar esses sinais. Você tem que pensar o que você está sinalizando. Clareou? Vamos lá, mais um exemplo para a gente fechar. Mais um exemplo. Mão fechada em S, ou número 8. Agora você vai tocar aqui na lateral, cruzando o seu peito aqui, ó. Bateu. Tá? Que sinal é esse? Número, isso aí. Número. Número. Agora vai aqui. Bate de novo. O que que virou? Taquicardia. Batimento cardíaco. Agora analisa vocês, eu não vou perguntar. As regrinhas, uma por uma, que você acabou de aprender, meninas. Vocês acabaram de aprender uma por uma das regrinhas. Só me fala o que mudou nesse sinal. Eu só quero a resposta do que mudou. O que mudou? Não, dentro das regrinhas, só fala o nome. O que mudou? Número, taquicardia. O que mudou dentro dessas regrinhas que acabamos de pontuar? Isso, Beatriz, só mudou a orientação de palma. Por quê? Número, palma para cima. E taquicardia, para baixo. Olha, não é importante a orientação. Como não é? O número eu virei taquicardia. Olha, uma virada de mão, o que vira, muda tudo. Muda todo o sentido do sinal. E isso é orientação de palma. Vai que você quer representar. Eu tô falando de número. Número. Taquicardia? Batimento cardíaco? Não, tô falando de número. Porque você esqueceu de pôr. Entendeu, gente? Olha aí. Então, é uma informação importante. E ela não é a mesma coisa que direção, tá bom, gente? Maravilha. Então, vimos número e batimento cardíaco. Então, vamos aqui. A quinta regra. Escreve aí 5.1. Quinta regrinha. Vai lá. Quinta regrinha, 5.1. Vai lá. Colocaram aí? Então, vai. A quinta regrinha, ela é um divisor de águas dentro dessa língua. Um divisor de águas. Por quê? A quinta regrinha, ela fecha a regrinha dos parâmetros. E ela é importantíssima, como as demais, mas ela é que amarra todos esses parâmetros, tá? A quinta regrinha, expressão facial / corporal, né? Maravilha. Só que, além de você aprender Libras, se vocês, meninas, se preocuparem com as regrinhas dos parâmetros e também com a expressão facial, além do surdo respeitar a sua mão, ele vai valorizar você como pessoa. Ele vai ter uma identificação com você.
Porque é mais difícil ter uma identificação com o surdo. O que seria a identificação? Vamos um exemplo aqui. Quando você está lá no fundamental. Quando você está no fundamental. Você falava assim: meu Deus, amanhã é quinta-feira, tem aula de história, misericórdia. Aquele professor lá, só Jesus. O jeito que ele aplica, não consigo aprender não. Mas compensação sexta-feira, nossa, aquela professora lá, meu Deus, não vejo a hora. Você se identificou com um mais do que com o outro, correto? Com o surdo não é diferente, ele se identifica com a sua mão. Mas a identificação, ela vem de acordo com o quê? Um sentimento que você colocar nela. Tem que ter sentimento, né? Eles não são robôs, têm sentimentos, então ele sente. Se você não colocar sentimento na sua mão, você não coloca qualidade. Não é à toa que é a quinta regrinha. Não, tá por último a quinta regrinha porque é menos importante. Ela vem amarrar todas essas que a gente acabou de pontuar, tá bom? Então, exemplos aqui, tá? Então, vamos lá. Quinto ponto 1, tá? 5.1. Como que é admirar em Libras? Admirar. Como que é admirar em Libras, gente? Isso, para fazer. Vai lá. Mão aberta. Indicador toca no nariz. Ou médio toca nariz. Ou em 4, indicador toca nariz. Esse é o sinal de admirar. Mas a gente não tá falando de expressão facial, que é a quinta regrinha? Como que eu vou admirar com a cara de paisagem neutra? Cadê a expressão, gente? Quando sem sinal, só faz admiração. Quando você tá admirado com algo, como que você fica aí com a sua cara? Você. Nossa! Essa é a expressão que você faz. Admirada, ó. Nossa, tô admirada. Você abre essa boca. É essa expressão. Tô admirada com você, hein? Só colocar sinal. Tá? Admirada, gente, é expressão. Tem que trazer expressão, tá? Não vai fazer com cara neutra, não. Tem que ter expressão facial. Então, admirar, ó. Essa é a expressão que eu tenho que ter, tá? Não posso fazer. Tá? Não posso. Então, aqui, exemplo, né? Brincando aqui. Na tua frente passou uma pessoa assim que você ficou impressionada com a aparência dela, né? Pessoa cuidada, você ficou como? Admirada. Nossa! Um exemplo assim de flerte, né? Só um exemplo. Mas em questão da escola mesmo, como que eu posso dizer? Você pode colocar em situação. Quem é professor aqui? A Priscila. A Tatiane. Quem não foi, mas foi aluno, né? Se o professor fala assim pra você sendo ouvinte, nossa, melhorou muito aí o seu caderno de caligrafia, ó. Tô admirada, eu vou contar pra sua mãe, né? Nossa, eu tô muito... Isso é o quê? É uma admiração, isso é para ouvinte. Isso aí não vai motivar ele a escrever cada vez melhor? E o surdo? Ele também merece, né? Ele também tem que ter esse olhar que você tem com os ouvintes. Então você vai falar o quê? Nossa, tô admirada, hein? Parabéns! Não é isso que eu tenho que trazer? E vem o que isso? Vem um sentimento, gente. Então você tem que trazer sentimento aí nas suas mãos, né? No seu rosto. Gente, vai dar o horário aqui. Eu vou fechar aqui, tá?